Olá, meus amados, louvado seja Deus. E nós estamos aqui para engrandecer e glorificar o santo nome do Senhor. Em mais uma oportunidade que Deus nos permite, que Deus nos traz até aqui, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Porque em tudo o Senhor é perfeito, em tudo Deus é bom. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. E olha aí, Deus nos dando mais uma oportunidade de levarmos a palavra dele. Em tudo o Senhor ele é fiel, em tudo o Senhor ele é perfeito. E nós estamos aqui para bendizer o santo nome do Senhor. E eu já agradeço a todos que estão aqui conosco. Já agradeço pela oportunidade. Agradeço primeiramente a Deus. Porque o Senhor ele não desiste de nós. E aqui nós estamos para engrandecer o santo nome do Senhor. E hoje vamos trazer aqui uma breve reflexão da palavra de Deus. E ela se encontra aqui no livro de Lucas 15. Na Bíblia, Lucas 15, a partir do seu versículo 11. Que nós vamos estar meditando juntos neste dia. E o nome do Senhor será engrandecido e glorificado. Porque não é sobre mim. Não. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre a vontade do Senhor. É sobre a presença do Senhor. Porque em tudo Deus é perfeito. Podemos até não entender a forma como Deus age. Mas eu quero te dizer que em tudo Deus é perfeito. Eita, ó a juba. Então vamos começar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na presença dele ter nos permitido nesta tarde, neste dia, estarmos aqui para glorificar e engrandecer o santo nome dele. Vamos começar orando, pedindo a Deus para que ele venha repreender toda seta, toda retaliação, para que ele venha operar nas nossas vidas, que seja a palavra dele a ser lançada aqui nesta tarde, que seja a palavra do Senhor a trazer frutos nas nossas vidas. Porque não é sobre mim, não é sobre o que eu sou, o que eu tenho, mas é sobre a presença do Espírito Santo que em mim habita, que em você habita. Então vamos estar orando e agradecendo a Deus por este primeiro momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, gente, em Tua presença, pedindo perdão pelos pecados, falhas e transgressões cometidos por mim, pelos meus e por todos aqueles que aqui estão conosco e aqueles que ainda entrarão, Senhor, por aqueles que assistirão esta live. Toma a direção e a primazia, repreende o devorador, o migrador, cortador, destruidor, Senhor, neutraliza toda investida maligna. Senhor, visita aqueles que encontram-se enfermos física e espiritualmente. Espírito Santo, derrama a Tua graça, Senhor, vai operando segundo o Teu querer, vai alcançando agora cada família, cada lar, Senhor. Alcança toda a vizinhança, local de trabalho, aqueles que se encontram desempregados, Senhor, vai abrir boas portas, Deus, que o Teu nome seja glorificado. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Espírito Santo, vai onde eu não posso ir, onde eu não posso entrar. Visita agora aquelas mulheres que choram pelos seus esposos, esposos que choram pelas suas esposas, filhos que choram pelos seus pais, pais que choram pelos seus filhos, netos, avós, Senhor, que neste momento clamam pelo Teu socorro, o Teu auxílio. Espírito Santo, manifesta o Teu poder, a Tua glória, Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz aquilo que não podemos fazer e entra com providência, Senhor. Visita aqueles que se encontram em leito de hospital, aqueles que se encontram dentro de casa, em estado de depressão, enfermos, traz a cura, Deus, e opera. Eu te peço em nome de Jesus que esta oração alcance todos aqueles, Senhor, que estão conosco e aqueles que estão longe, porque eu sei que Tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente, e a Tua palavra, ela chega onde ninguém pode chegar. O Teu Espírito Santo visita onde não podemos ir, Senhor. Que essa oração se estenda àqueles que estão num presídio, numa penitenciária, numa delegacia, em um hospital, onde quer que esteja uma pessoa neste momento, necessitando da Tua presença, chega lá, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, hoje a palavra do Senhor, ela se encontra lá no livro de Lucas 15, no seu versículo 11, que vai nos falar a palavra do filho pródigo. Mas eu quero que os irmãos venham se atentar
que hoje não vamos focar no filho pródigo que se encontra, aquele que saiu, não. Vamos focar no filho pródigo que se encontra dentro de casa. Porque quando se fala do filho pródigo, todos só se atentam àquele que saiu. Aquele que pediu ao seu pai a parte da herança e saiu. Mas não falam daquele que ficou dentro de casa. Só se atenta ao filho que saiu, porque a palavra do filho pródigo vai se atentar àquele que saiu, aquele que deixou, aquele que abandonou, aquele que partiu. Mas não se atenta para aquele que ficou dentro de casa. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer quantas pessoas hoje estão dentro das igrejas, dentro das congregações, mas não têm intimidade, não têm comunhão com Deus. Por quê? Porque estão focados em olhar para aqueles que estão do lado de fora, mas não está focado em buscar comunhão com Deus, em ter intimidade com o Senhor. Porque eu não estou aqui falando de placa de igreja, eu não estou falando de congregação, eu não estou falando de paredes. Vou deixar bem claro para os irmãos. Igreja, somos eu e você. Morada, templo do Espírito Santo. Parede, congregação, é um local onde as pessoas se reúnem para juntos, em um mesmo espírito, estarem direcionando as suas orações ao Senhor, as suas petições ao Senhor. Mas igreja, somos eu e você. Onde eu e você estiver, a gente pode falar com Deus. A palavra vai dizer que nós temos que estar em constante espírito de oração. Eu tenho que estar o tempo todo com a mão para cima? Eu tenho que estar o tempo todo ajoelhado, o tempo todo gritando para Deus me ouvir? Não! A palavra do Senhor vai nos dizer, o Senhor, Ele sonda e conhece o meu e o teu coração, Ele esquadrinha. Até uma lágrima tua tem muito significado. Eu posso não entender o significado da tua lágrima. Eu posso não saber a dor que você está passando. Eu posso não saber a ferida que está aberta aí. Mas o Senhor, Ele sabe. Porque uma lágrima tua, o Senhor, Ele sabe decifrar. Ele sabe o significado da tua lágrima. Então, muitas e muitas vezes eu vou te dizer, não precisa você desabafar com qualquer pessoa. Você não precisa falar com qualquer pessoa, porque as pessoas não vão entender a sua necessidade. As pessoas vão te olhar e vão dizer, só isso, uma besteira dessa. Mas uma besteira, pra mim, é algo muito importante pra Deus. Porque a tua dor, ela pode não ter significado pra mim, não pode ter importância pra mim, mas pra Deus tem. As pessoas podem não entender a tua lágrima. As pessoas podem não entender a tua dor, mas o Senhor, Ele entende, meu irmão. Eu estou aqui pra te dizer isso. Independente de que você seja, Jesus, Ele te ama. Ele deu a vida dele por amor a mim e a você. A palavra vai dizer que Ele deu a vida dele por amor a todos nós. Aqueles que estavam naquele tempo, aqueles que estão no tempo de hoje e aqueles que ainda virão. E é só isso que você precisa entender. O homem, ele pode te prometer, pode e não cumprir. O homem, ele pode dizer que vai te ajudar a esquecer, pode te virar as costas, pode te virar a cara. Mas Deus jamais vai virar as costas pra você, independente de que você seja. Eu vou dizer experiência própria. Eu já vi traficantes serem libertos, serem transformados e serem usados por Deus. E hoje estarei levando a palavra do Senhor. Almas serem salvas, almas serem alcançadas através da vida de traficantes. Homens que outra hora estavam matando, roubando. E Deus hoje derramou o Espírito Santo. E esses mesmos estão padecendo por amor à palavra de Deus, levando a palavra do Senhor. Eu já vi prostitutas serem libertas. E hoje, essas mesmas que antes se prostituíam, hoje estão lá, entrando onde ninguém quer entrar, pra dizer que Deus ama, que Deus salva, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus liberta. Eu antes estava no mundo do lamaçal do pecado, tirava a paz da minha mãe. Quantas e quantas madrugadas minha mãe passou de joelhos dobrados, orando, intercedendo, para que eu saísse para ir pros paredões da vida e chegasse em casa viva, que eu chegasse em casa bem. Mas eu tava onde? Lá no paredão. Tava lá curtindo, bebendo, no meio errado. Nunca usei droga, nunca usei uma maconha, nunca cheirei um pó, nunca fiz nada disso. Mas eu bebia, eu gostava de beber, eu gostava de paredão, eu gostava de festa. E quantas vezes o Senhor fechou sepulturas diante da minha frente? Quantas vezes Deus não permitiu o inimigo me enxergar? Quantas vezes eu escapei de levar tiros de bala perdida? Porque a bala ela só é perdida quando ela bate na parede. Mas se a bala encontrou alguém, não é bala perdida não. E muitas vezes eu e você nos colocamos no lugar errado, no momento errado e na posição errada. Quantas vezes Deus fala ao teu coração, não vai por este caminho, não faz isso, e você insiste. Quantos pais, quantas mães avisam, meu filho, não sai hoje não vai não. Por quê? Porque Deus já tá alertando aquele pai e aquela mãe. Mas eu e você, por causa do orgulho, da concupiscência da carne, do desejo, da vontade, vamos e fazemos. E aí quando quebramos a cara, nós voltamos. E assim é esse filho pródigo.
Eu não tô falando daquele que ficou, daquele que saiu. Eu estou me atentando para aquele que ficou dentro da casa. Porque é fácil julgar aquele que pediu ao pai a sua parte da herança e saiu. Mas eu quero me atentar para aquele que estava dentro de casa. E aquele que estava dentro de casa, ele não tinha intimidade com o seu pai. Ele não conhecia o seu pai. E eu vou te provar isso aqui dentro da palavra, para você saber que não é palavra minha, é a palavra de Deus sendo revelada. Lucas 15, a palavra é a partir do seu versículo 11. Mas eu já vou me atentar diretamente ao que aconteceu com o filho mais velho, aquele que estava dentro de casa. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E ele disse, louvado seja Deus, que esse irmão, o mais velho, perguntou ao servo o que era que estava acontecendo. Isso que era uma festa, porque o irmão mais novo voltou para casa. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondeu-lhe e disse-lhe ao pai: eis que eu te sirvo. Isso é o filho mais velho que estava dentro de casa. Eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, matando-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Louvado seja Deus. Então o pai explica para aquele filho que estava dentro de casa: nós estamos nos alegrando, estamos festejando, porque o teu irmão, aquele que saiu, andou pelo mundo, viu o que tinha lá no mundo, precisou quebrar a cara, reconhecer que ele estava bem dentro da casa do pai, que aqui ele tinha comida, ele tinha roupa, ele tinha servos à sua disposição, ele tinha tudo na hora que queria e quando queria. Então foi necessário o filho mais novo sair de dentro de casa para saber o quão precioso, quão valioso ele tinha dentro de casa. Ele tinha a proteção do pai, ele tinha um teto para parar da chuva e do sol, ele tinha alimento, ele tinha servos à sua disposição. Então não tinha necessidade dele ir para o mundo. Mas o filho mais velho, aquele que estava dentro de casa, ele também tinha todas essas regalias. Mas ele tirou, ele permitiu que o seu coração se contaminasse. Por quê? Porque ele disse ao pai que o filho mais novo fez, aconteceu, gastou o que ainda não era de direito. Porque, vou te dizer, herança só se herda de pais mortos. Se eu estou viva, a minha mãe e o meu pai estão vivos, eu vou usufruir junto com eles aquilo que eles têm, aquilo que eles conquistaram, aquilo que eles têm. A partir do momento que meu pai e a minha mãe morrem, eu vou herdar, é direito, eu herdar. E aqui, o primogênito, ele ainda herdava 2 vezes mais. Ele recebia o dobro da herança, por ser o primogênito, ser o primeiro, ser o mais velho. Mas o mais novo também herdava. Só que o mais velho não se atentou, que ele tinha tudo aquilo à disposição dele. Estava dentro de casa, ele poderia pegar um cabrito, um boi, matar, assar para festejar com seus colegas, com seus amigos. Nem precisava da autorização do pai. Por quê? Porque ele está dentro da casa do pai. E tudo aquilo que é do pai é seu. Você que mora com seu pai e com sua mãe, você não vai desrespeitar a casa do seu pai e da sua mãe, lógico. Ainda mais se for cristãos. Você vai pedir autorização para fazer um evento. Você vai pedir autorização para trazer os colegas em casa. Você vai pedir permissão para tudo. Eu hoje não moro mais com os meus pais. Mas moro na minha casa, mas para eu fazer qualquer coisa na minha casa, eu peço consentimento à minha mãe. Minha mãe, eu tô querendo fazer um encontro lá em casa. Posso fazer? O que é que a senhora me aconselha? O que será que vai dar certo? Será que Deus está neste negócio? E ali eu entro em concordância com a minha mãe. E tudo que eu vou fazer, a minha mãe, ela está à parte. A minha mãe, ela sabe tudo que eu vou fazer. Cada passo que eu vou dar, minha mãe, ela sabe. Hoje, pela minha idade, eu não era para estar dando satisfação à minha mãe. Só que é um dos mandamentos do Senhor. Honra a pai e mãe, para que te prolongue os seus dias na terra. Para que sejam bem-sucedidos os teus planos. E esse filho, ele está dentro de casa, ele não tem comunhão com seu pai. Ele não tem intimidade. E eu vou trazer para hoje, dentro das congregações, dentro do corpo de Cristo da igreja,
Mais uma vez eu vou dizer, eu não estou falando de igreja à parede, eu estou falando de igreja eu e você, que temos a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Quando nos reunimos em um local, é igreja, pessoas em um mesmo direcionamento, em uma mesma comunhão. Ah, me prove isso, minha irmã, na Bíblia. Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam ali reunidos, vai dizer, tinham 120 reunidos em um mesmo lugar, em espírito de oração. E foram todos cheios do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. Foram selados com o Espírito Santo. Mas estavam todos reunidos em uma mesma concordância, uma mesma comunhão. Eles estavam no mesmo espaço. Mas igreja são eles. Eu e você, morada do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo habita em qualquer um? Não. Tem pessoas que o Espírito Santo entra, usa, cumpre-se o que Deus quer e se retira. Me diga, me prove na Bíblia. O rei Saul, ele foi escolhido por Deus, ele era cheio do Espírito Santo, mas a palavra vai dizer que houve um determinado momento que o Espírito Santo se apartou do rei Saul. E ele agora era possuído de espíritos ruins. Por quê? Porque ele passou a desobedecer, ele passou a deixar o seu ego falar mais alto. Ele parou de ouvir a voz de Deus, ele parou de ouvir o direcionamento do Espírito Santo e quis fazer segundo a sua vontade. Porque antes ele não era ninguém. Ele não tinha nada, ele não tinha poder, ele não tinha autoridade. E Deus o constituiu como autoridade. Deus deu a ele poder e autoridade sobre os homens. Mas ele se deixou levar pelos desejos do seu coração e parou de dar ouvidos a Deus. Então Saul estava dentro da casa, mas estava afastado do pai. E assim somos muitos no dia de hoje. Estão dentro da casa do Senhor, mas estão afastados. Não têm comunhão com Deus. Estão dentro das congregações, mas não obedecem mais à voz do Senhor. Já se deixaram contaminar. Você não vai ao templo de oração para olhar o irmão, para vigiar o irmão, para apontar o erro do irmão. Não. Porque vocês somos falhos, somos pecadores. Nós estamos buscando a presença do Senhor para nos tornarmos pessoas melhores. Ninguém virá santo de dia para noite. Ninguém se converte do dia para noite. É um processo. E não acontece num piscar de olhos. O único que eu ouvi falar que se converteu do dia para noite foi Saulo, que Deus o transformou em um Paulo. E a conversão dele aconteceu em 3 dias. Ele ficou cego, mas aí o Senhor levantou um que tirou as escamas dos olhos dele e os olhos dele se abriram. E ele padeceu em amor ao evangelho, em amor à palavra do Senhor. Mas mesmo aquele que antes perseguia, hoje se tornou perseguido. Antes ele escarnecia. Ele era escarnecedor. Hoje ele está sendo escarnecido por amor ao evangelho. E assim somos eu e você. Temos que estar dentro da casa do Pai em comunhão. Mais uma vez eu vou dizer. Eu não estou aqui falando de crédulo religioso. Eu não estou aqui falando de religião. Eu estou falando de ter fé. Nesse momento, ter fé em Jesus Cristo. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele salva, cura, liberta, transforma. Só Ele traz vida ao que está morto. Quantas pessoas foram desenganadas e pelo poder da oração de uma igreja que estava ali orando, jejuando, consagrando, Deus trouxe a vida. Quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram libertas, foram transformadas. Eu sou exemplo. Eu sou milagre de oração, de círculo de oração. Quantas vezes a minha mãe estava de joelhos dobrados no círculo de oração e Jaqueline estava na farra, na festa, no paredão, curtindo, embriagando, fazendo miséria. E mesmo assim Deus me alcançou, Deus ouviu as orações da minha mãe. Deus ouviu as orações daqueles que estavam intercedendo pela minha vida. E eu quero te dizer, não desiste não. Se você está orando, está apresentando de alguém a Deus, não desiste não. Não é fácil, mas Deus ele vai te dar vitória. Eu lanço essa palavra em nome de Jesus Cristo, porque o meu nome não tem poder nem tem autoridade. Mas o nome de Jesus tem poder para repreender todo espírito que não vem de Deus da tua vida, da tua casa, da tua família. Que onde há morte, o Senhor traga vida. Que onde há engano, que o Senhor traga verdade. Não desiste da tua casa, da tua família, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa. Então não desiste não. Em nome de Jesus eu te peço, não desiste não. Dói, massacra, é difícil, é lágrima, é choro, é dor. Mas Jesus, Ele se compadece daqueles que buscam, que esperam e que confiam nele. E eu te digo, busca comunhão com Deus. Busca proximidade com Deus, busca ter intimidade, ter comunhão com o Pai. Porque aqueles que se humilham perante ao Senhor,
No tempo, no momento exato, Deus exaltará. Não é aqueles que se humilham serão exaltados, não. Lá em Tiago vai nos dizer, aqueles que se humilham perante o Senhor os exaltará. É porque eu estou me humilhando o irmão que Deus vai me exaltar? Não. É porque eu estou me humilhando perante o Senhor e o Senhor que vai me exaltar. A dor que você está passando hoje, o sofrimento, a decepção, é Deus quem vai te honrar. É Deus quem vai abrir a porta de emprego para você. É Deus quem vai continuar suprindo as suas necessidades. Quantas pessoas foram alcançadas neste dia? Quantos acharam que não ia conseguir, que não ia sobreviver e hoje estão aí? Eu vou falar de mim mesma. Eu noivei em 2019. Eu casei em 2020. Em 2022 eu engravidei. E a minha gravidez levou praticamente 4 meses para realmente dizer que era uma gravidez confirmada pelos homens. O meu corpo estava de grávida, eu estava com sintomas de gravidez, mas exame nenhum. Eu fiz 7 betas, eu fiz teste de farmácia, eu fiz exame, eu fiz uma ressonância magnética da coluna dentro do hospital municipal aqui em Salvador. E não deu que eu estava grávida. Eu fiz o exame lá na hora. E quando eu entrei naquela máquina para fazer a ressonância, eu passei mal, eu sangrei. E eu passei um dia dentro do hospital. Em momento nenhum disseram que eu estava grávida. E aí, após um tempo, eu indo pros cultos. Aí, o culto, Deus usou uma pastora no final do culto para revelar, olha, assim manda te dizer o Senhor, você está grávida. É uma menina, pode fazer o exame que vai mostrar. Porque eu já estava fazendo tratamento. Muitos da minha família, da minha vizinhança, até da congregação, disseram, já que sua gravidez é psicológica, você tá maluca, você tá louca. Como é que sua barriga tá grande? Como os seus seios estão grandes? Como você tem sintomas e exame não dá que você tá gestante? Sua gravidez é psicológica. Vai eu pesquisar, procurar saber o que é uma gravidez psicológica. Uma gravidez psicológica é uma gravidez como uma gravidez normal. Você tem sintomas, você tem desejo, a sua barriga cresce, os seus seios crescem, sai leite. Você tem todos os sintomas de uma gravidez, mas é tudo, ó, na sua cabeça. Fui fazer acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Mas ali orando e pedindo a Deus, Senhor, se essa gravidez é loucura da minha cabeça, me mostra, me fala. Mas se eu tô grávida, se tem uma criança aqui dentro, me mostra. Porque eu não aguento mais a chacota das pessoas. Eu não aguento mais ser passada por louco. Eu não aguento tomar remédio. Eu não creio que o Senhor me chamou para ser envergonhada dessa forma. Mas foi necessário que isso acontecesse para que almas viessem se render ao Senhor através da minha vida, através daquilo que está acontecendo comigo. Então Deus revelou. Jaqueline tá grávida há 4 meses. Todos acharam que minha gravidez era de gêmeos. Gente, a minha barriga foi tão grande, que até os médicos disseram, pronto, a gente achava que era gravidez psicológica, agora você tá grávida de gêmeos. Mas não era. A minha filha, Aisha, nasceu com 4 quilos, de 9 meses, só de líquido amniótico foram 4 litros de água, ou foram 5, não lembro bem agora, que tiveram que tirar da minha barriga. Eu cheguei a 110 quilos, de 60 quilos eu fui pra 110. A metade era peso da minha filha, o restante era água. Muita água que eu reti. E ali a minha filha nasceu. Mas com 7 dias, foi da permissão do Senhor ela ser recolhida. Com 7 dias, a Aisha foi recolhida dentro da UTI do hospital. A minha filha nasceu, eu fiz o book na sexta-feira, 16. No dia 30, fiz o book no dia 16. No dia 23, sexta-feira, a minha filha nasceu. No domingo, a minha filha ainda não tinha conhecido. Conheci na segunda, peguei no colo na terça. Quando peguei na sexta-feira, já peguei morta. Eu não tive o prazer de amamentar. Eu não tive o prazer de trazer pra casa. A casa estava toda arrumada. Todos alegres, todos festejando. Mas aprove ao Senhor recolher a minha filha dentro daquela UTI. Com 7 dias de nascida. Mas o Senhor permitiu a minha filha vir ao mundo para que todos vissem que não era loucura. E que era o Senhor quem estava no controle e está até o dia de hoje. Hoje, nesse ano, setembro de 2025, se a minha filha estivesse aqui, ela completaria 3 anos de vida. Mas eu vou comemorar 3 anos que a minha filha foi recolhida. E eu vou te dizer, se não fosse o Espírito Santo, eu tinha enlouquecido. Mas o que aconteceu comigo foi necessário para que eu viesse buscar mais ao Senhor, que eu viesse me aproximar mais de Deus, para que eu viesse me entregar à obra. Porque provavelmente se a minha filha estivesse aqui, eu não estaria buscando como eu busco hoje. Eu não estaria fazendo a obra como eu faço hoje. Almas não seriam sido alcançadas, edificadas através do testemunho da minha vida. Mas aprove ao Senhor que acontecesse. Eu sou grata a Deus. E eu não enlouqueci, eu não entrei na depressão pós-parto, porque o Espírito Santo ele estava comigo. Mas assim como esse filho, que estava dentro da casa do pai, mas não estava perto do pai,
foi necessário acontecer para que ele visse, para que todos vissem que o filho pródigo não foi só aquele que saiu, mas também aquele que estava dentro da casa do pai, mas ele não conhecia o pai, ele não tinha intimidade com o pai. E é o que eu digo a você: busque ao Senhor quando se pode achar, invocar quando está perto, porque vai chegar um momento que o Espírito Santo ele vai ser retirado da terra e muitos irão bater na porta e a porta vai estar fechada. Então busque ao Senhor quando se pode achar. Tem um louvor que ele diz que o Senhor ele não quer religiosidade, ele quer comunhão, ele quer ser prioridade na minha e na tua vida. O louvor ele fala assim, né? Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Louvado seja Deus. Então ele quer comigo e com você intimidade. E como é que se alcança essa intimidade com Deus? Se encontra meditando na sua palavra dia e noite. Se encontra orando, jejuando, buscando, perseverando. Minha irmã, é fácil servir a Deus? Ei, não é fácil. É luta, é choro, é dor, é pranto. Amigos se afastam. Amigos vão embora. E aí aquele pequenininho, aqueles que você não dava nada, é aqueles que estão orando, intercedendo pela tua vida. Louvado seja Deus. Ah, Jesus é muito forte. São esses que o Senhor levanta para te ajudar no momento que realmente precisei, gente. Aqueles que são meus amigos sumiram. Aqueles que estavam na porta do bar outra hora bebendo comigo desapareceram. Eu me encontrei lá no leito de hospital. Sabe quem estava do lado da minha cama? Minha mãe. Sabe quem estava lá comigo? O Espírito Santo. Os amigos, as amigas, mais friends. Os mais friends. Nenhum estava comigo lá, não. Pessoas que eu nunca vi, que foram pegar na minha mão, que estavam orando lá pela minha vida, que estavam dizendo: Jaqueline, luta, não desiste não. A árvore, ela foi cortada. Por que a árvore foi cortada? Porque o meu fruto, a minha filha, o Senhor recolheu. Mas a árvore está aqui para dar frutos. Frutos do Espírito, frutos no Espírito. Então eu quero te dizer, não seja o filho do irmão pródigo que ficou dentro de casa afastado do pai. Procure ter comunhão com Deus. Procure se aproximar do pai. Honre a teu pai e a tua mãe. É mandamento. Está na palavra, está na Bíblia. Honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então que eu e você, neste dia, venham ter a certeza e a convicção que aquele que está conosco, ele pode todas as coisas. Deus é o único que pode operar. Independente da situação que você esteja passando, eu quero te dizer, Deus ele está contigo. Deus ele está conosco. O Senhor ele não nos desampara. O Senhor ele não nos rejeita. O Senhor ele não nos deixa. Então onde você estiver, seja lá quem você for, eu quero te dizer que há jeito para sua causa. Que Deus ele está contigo. Que Deus ele opera. Deus ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Deus faz o impossível se tornar realidade. Deus, ele entra onde ninguém pode entrar. Deus, ele abre portas até mesmo onde não há parede. Deus faz a mulher estéril dar luz. E nós temos provas de mulheres na Bíblia
que foi o Senhor quem encerrou a madre e foi o Senhor quem abriu a madre, no tempo certo. Porque a oração estava de acordo com o propósito de Deus. Um exemplo, Ana, a mãe de Samuel. Ela orou, ela perseverou em oração. E no exato momento Deus concedeu. Por quê? Porque a oração de Ana estava de acordo com o propósito de Deus naquele momento para o povo. Então Deus abriu a madre de Ana. Isabel era estéril. E mesmo já velha, Deus abriu a madre de Isabel. E olha João Batista. Louvado seja Deus. Maria foi Deus quem permitiu ela gerar através do Espírito Santo. Quantas e quantas mulheres. Sara era avançada em idade. Abraão avançado em idade. Mas Deus abriu a madre dela. Veio o filho da promessa. Quem foi o filho da promessa? Isaac. Mas depois de Isaac, Deus permitiu Abraão ter mais filhos. Filhos de sangue dele. Gerar. Ana teve primeiro foi Samuel. Mas Deus permitiu Ana ter outros filhos depois disso. Olha aí. E como é que você não crê que Deus abre madre? Que Deus faz o impossível se tornar realidade? Só basta você ter comunhão. Deus pode dar chave de casa, Jaqueline? Pode. Deus pode dar chave de carro? Pode. Deus pode fazer o impossível do dia pra noite? Pode. Basta Deus querer. Deus não é surdo não, gente. Deus, ele sonda o teu coração, ele sonda o meu teu coração, ele sonda a minha tua mente. Antes de falarmos, só de vir a mente, ver o coração, Deus vê, Deus ouve. Não precisa nem eu pronunciar, Deus já sabe o que tá passando no meu coração. Deus sabe o que tá passando no meu coração agora. Eu tô aqui levando esta palavra, mas essa palavra ela primeiro falou comigo. De que para Deus nada é impossível. De que eu tenho que buscar mais de Deus. De que eu tenho que ter comunhão. Que eu tenho que ter proximidade com Deus. Que Deus não quer religiosidade. Deus não quer que Jaqueline pegue a Bíblia, bote aqui debaixo do braço. Sou crente. Vou pra igreja. Bota uma saia lá no joelho. Bota um vestido lá no joelho. O homem bota uma roupa social. Bota a Bíblia debaixo do braço. Sou crente. Não. Ele quer de mim de você renúncia. Ele quer de mim de você intimidade e comunhão. Ser cristão é você testificar a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, através da sua própria vida. É você ser exemplo, onde você passar. Será que eu e você, quando passamos, alguém diz, olha, ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. Onde você mora, onde você trabalha, se alguém chegar aí agora e perguntar quem é você, como pessoa, como cristã, o que será que seus vizinhos vão dizer? O que será que as pessoas vão dizer? Porque a palavra vai dizer que eu e você estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Não é você que temos que dizer, olha, Jesus me salvou, hoje eu sou santa, hoje eu sou eu. Não. É as pessoas ao teu redor que tem que testemunhar quem é você. Que tem que dizer, rapaz, olha quem era Jaqueline. Antes era alcoólatra. Olha quem é Jaqueline. Antes uma menina aí, ó, que ninguém dava valor. Vivia nas portas do bar. Olha aí. Ah, hoje Jaqueline vai pra igreja ali, ó. Hoje se eu pedir uma oração, eu posso bater na porta dela, eu posso pedir ela uma oração, porque eu sei que Deus fala através dela, eu sei que Deus usa ela. Eu sei que realmente ela busca a Deus. Isso é ser cristão. É você testemunhar o que você vive. Tá vendo essa palavra? Essa palavra, ela é pra ser vivida. Adianta você pegar a Bíblia, abre lá no Salmo 91, pra ter proteção na minha casa, dentro do meu carro. Não vai surgir efeito nenhum. A Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando comigo e com você. Mas a Bíblia, ela aberta em cima do rack, da televisão, dentro de casa, seja onde for, é um amuleto. Amuleto é crença, é idolatria. Deus não quer que eu venha idolatrar a ninguém. Deus não quer imagem de escultura. Não. Ele quer que eu e você sejamos testemunha viva do poder dele. Do que ele faz, do que ele fez, do que ele continua fazendo. Porque nos dias de hoje Deus ainda faz. Se ele quiser te abençoar e abrir portas na tua vida, ele abre. Se ele quiser te dar chave de carro, de casa, de apartamento, ele faz. Porque ele é Deus. Lá em Lucas 1:37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Mas tem uma condição. Para você ser abençoado, você tem que buscar o abençoador. Você não tem que querer sua bênção, você tem que buscar o abençoador, que ele pode abençoar. E Deus, ele pode fazer na minha e na tua vida. Você quer gerar? Mulher, você que os médicos já disseram que você é estéril.
Em nome de Jesus, se o Senhor quiser, você pode gerar. Mas você tem que buscar de Deus, não dos homens. Você precisa de uma porta de emprego. Deus pode abrir a porta de emprego. Busque. Busca ao Senhor. A palavra vai dizer, Mateus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar em primeiro lugar Deus, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Tem pessoas que dizem, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Mas na Bíblia não diz isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida dos seus vizinhos, no seu local de trabalho. Busque a Deus e a sua justiça, e todas as coisas, todas as suas necessidades serão alcançadas. Deus alcançará em todas as áreas da tua vida, seja qual for a necessidade. Cura, libertação, transformação, salvação, renovo. Então, hoje, quem é você diante dessa passagem bíblica, diante dessa parábola do filho pródigo? Você é aquele filho que pediu ao pai, alcançou e saiu, gastou, quebrou a cara e depois voltou arrependido, mas se arrependeu, glória a Deus, aleluia. Ou você é aquele filho que está dentro da casa do pai, mas não tem intimidade com o pai, não conhece o pai, não tem comunhão com o pai. Eu não tô aqui para te julgar. Eu não tô aqui para desfazer de você. Eu estou aqui para te alertar. Se você é aquele filho, o pródigo, que saiu, que gastou, que se arrependeu, amém. Por quê? Porque houve tempo para você se arrepender, voltar a pedir perdão e se humilhar perante o Senhor, para Ele te exaltar, para Ele te honrar, para Ele mudar a tua história. Mas se você é aquele filho que está dentro de casa, mas não tem intimidade com seu pai, não tem comunhão, não sabe qual é a vontade do teu pai, se arrepende, viu? Busque enquanto é tempo. Porque enquanto a porta estiver aberta, você tem tempo. Mas quando a porta se fechar, porque para que Jesus, ele vai voltar. Para mim, que ainda estou viva, ele vai voltar para me buscar. Mas para aquele que morreu no dia de hoje, Jesus já voltou. Se você estava dentro da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, estava salvo, selado com o Espírito Santo, arrependido, vivendo verdadeiramente segundo a vontade e o querer do Senhor, Jesus já voltou. Você entende isso? Você entende a profundidade dessa palavra? De buscar o Senhor, de ter comunhão, de ser o irmão do filho pródigo, aquele que estava dentro de casa, só que ele não tinha comunhão. Mas independente de quem você seja, que o Senhor ele te alcance, que o Senhor ele te abençoe, que o Senhor ele venha operar na tua vida e através da tua vida, que você seja abençoado para que outras pessoas sejam abençoadas através da tua vida. Não retenha a bênção só para você, não. Divida, compartilhe, porque a partir do momento que você é abençoado e você abençoa, o Senhor ele continua abençoando a tua vida. Que Deus te abençoe. E eu agradeço a todos que estiveram conosco até esse momento, aqueles que ainda irão ouvir esta palavra, essa reflexão. Comenta, compartilha, deixa aí o teu pedido de oração, deixa aí a tua mensagem, deixa aí o teu curtiu, o teu valeu. Independente de quem você seja, de onde você esteja, eu quero te dizer que Jesus te ama e que Ele jamais vai te desamparar ou vai deixar você de lado. Clama ao Senhor, que eu garanto a você que assim como Ele ouve as minhas orações, Ele ouve as tuas também. Se não tiver forças para orar, para se ajoelhar, chora. Mas chora perante a presença do Senhor. Não se humilha perante os homens, não. Eu te digo hoje com toda a convicção do que eu já vivi, do que eu já passei. Não se humilha perante os homens, não. Se humilha perante o Senhor. Que o Senhor, Ele realizará os desejos do teu coração de acordo com a vontade dEle para a tua vida. Obrigado por você que ficou conosco até agora. E por você que ainda irá nos ouvir. Compartilha essa mensagem. Compartilha. Para que outras pessoas também sejam edificadas por esta reflexão. Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, te apresento por aqueles que ficaram conosco até agora. Alcança vidas, Senhor, alcança lares neste momento e opera
Traz cura, libertação, transformação, renovo. Abre portas àqueles que estão desempregados. Traz saúde àqueles que estão enfermos. Tira as escamas dos olhos daqueles que estão cegos. Alcança, Senhor, de perto e de longe, porque eu sei que Tu és um Deus presente. Um Deus onisciente, onisciente, onipotente, onipresente, que vai onde eu não posso ir. Alcança, Senhor, aqueles que estão clamando por um socorro, por um auxílio, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E assim eu já te agradeço por esta oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que concorda e crê, diga amém. Liga aí nos comentários, amém. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Até a nossa próxima live. Deus te abençoe.